Bom dia, Lord Blackwood. Bom dia, doutor. Maravilhoso ver você. Entre. Sente-se. Agora, se bem me lembro a última vez que você esteve aqui, eu estava contando sobre a vez que fui capturado pela tribo Obula do Congo. Na verdade, eu tenho algumas perguntas sobre essa história hoje. Nossa pesquisa não encontrou nenhum vestígio sobre esse povo. Eles não parecem existir. Claro que não. Não sobrou nenhum Obula depois que a aldeia foi atacada por Mokele Ndepé. Ainda me arrependo de não ter conseguido pegar aquele monstro quando tive a chance. É uma criatura persistentemente indescritível. Isso é exagero, senhor. Você tem alguma evidência que prove isso? Só para ter certeza que você está dizendo a verdade, sempre há uma chance do seu cofre estar cheio de falsificações. Bobagem. Eu nunca fabricaria nenhum dos meus trabalhos. Ora, isso vai contra os ideais de ser um naturalista. Embora eu esteja repetidamente impressionado com a sua instituição aqui, você parece estar perdendo o espírito de explorador. Quando escalei o Himalaia em busca dos monges da Montanha Dourada, me preocupei com o que os outros disseram sobre eles? Claro que não. Eu fui descobrir por mim mesmo. Subi aquelas montanhas com minhas próprias mãos. Você percebe que é uma lesma do mar, certo? Meu Deus, garoto. Você andou bebendo? Isso é totalmente ridículo. Se você não se dá o trabalho de ser sensato, não tenho motivos para falar com você. Vá buscar uma boa xícara de café e fique sóbrio. O SCP-1867, conhecido pelo nome Lord Theodore Thomas Blackwood, é um protagonista da Fundação SCP. Ele era um famoso aventureiro que explorou vários lugares do universo da Fundação e encontrou muitas anomalias antes de se transformar em uma lesma marinha. No começo de tudo, o SCP era um humano. Ele tinha 1,80 m de altura, estava em forma, olhos azuis, cabelos castanhos e bigode. Ao longo dos anos das suas aventuras, ele recebeu várias cicatrizes no seu braço e no torso por causa das batalhas. Ele costumava usar roupas do século XVIII, aparecendo vestido com coletes, calças, botas e chapéu coco. Quando conheceu o Sr. Deeds, em 1837, Blackwood não parecia ter mais de 40 anos e manteve essa aparência até a virada do século XX. Uma vez transformado, o SCP se tornou em uma espécie de lesma marinha, medindo 11 centímetros de comprimento. Além de suas cores brilhantes, ele não apresenta nenhuma anomalia física. Ele possui propriedades anormais, de comunicação telepática, na qual ele consegue falar com qualquer pessoa através das suas mentes. Ao fazer isso, ele se apresenta para a pessoa como um explorador e naturalista chamado Lord Theodore Thomas Blackwood. Blackwood é amigável e cooperativo com o pessoal da Fundação. Quando ele fala com a equipe, geralmente é descrito como combinando com o estilo de fala de um cavalheiro do final do período vitoriano. Além disso, ele provou ser muito experiente em seus estudos. Ele fornece detalhes aprofundados sobre a geografia, botânica, zoologia, arqueologia, antropologia e linguística, bem como misticismo e criptozoologia de suas aventuras de descobertas, muitas vezes por meio de histórias que ele conta aos funcionários da Fundação. No entanto, a principal fraqueza dele é se adaptar à cultura e tecnologias atuais, já que ele frequentemente expressa ignorância ou falta de familiaridade com objetos que foram criados antes de 1910. Não se sabe exatamente quando o SCP foi descoberto pela Fundação, mas a Fundação duvidou do que o SCP era capaz e pediu provas. O 1867 forneceu detalhes sobre um local próximo à Inglaterra e disse que quaisquer descobertas que a Fundação encontrasse lá, ele estaria mais do que disposto a doar sua coleção que estivesse lá. A descrição do local levou a Fundação a uma cabana habitada por uma mulher, que disse estar cuidando da casa para Lord Blackwood. Além disso, ela não forneceu nenhuma informação a mais daquelas já ditas pelo SCP antes. A mulher morreu 5 dias depois por causa de uma insuficiência cardíaca.
levando qualquer informação que ela sabia para o túmulo junto com ela. Depois de uma investigação mais profunda da cabana, a fundação encontrou um cofre subterrâneo contendo artefatos desconhecidos, espécimes desconhecidas e até mesmo um laboratório desatualizado, mas que ainda funcionava. Ao longo de 3 semanas, o cofre foi limpo e o conteúdo foi transferido para um dos sites da fundação. Existem 2 finais possíveis para o SCP. Dias tranquilos. Um dia, por razões desconhecidas, todas as anomalias que já existiram foram neutralizadas ou normalizadas. Isso também incluiu o SCP-1867, que se tornou uma lesma do mar normal, sem poderes ou comportamento anormal. E o outro é o SCP-2783. Eventualmente, em algum momento, Blackwood morreu de circunstâncias desconhecidas. Como ele havia sido alguém do bem e honrado durante a maior parte da sua vida, o deus McCain decidiu preservar seu cadáver e enterrá-lo junto com os corpos de outros heróis falecidos, dentro do SCP-2783, uma dimensão de bolso onde existe um cemitério mecanita, que foi usado pelos antigos mecanitas para enterrar seus maiores guerreiros.